Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Não interfira no tratar de Deus com os teus. Não interfira no agir de Deus com as pessoas que estão ao seu lado. Eu quero compartilhar um texto que está em Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 ao versículo 24, que nos retrata a história de um pai com 2 filhos, e um dia o seu filho mais novo resolve pedir a herança ao pai, o pai ainda vivo, e esse filho, ele cansa de estar embaixo da autoridade do pai, ele cansa de estar recebendo ordens do pai, e agora quer viver a sua liberdade, quer curtir a sua vida, porque até esse momento ele havia cumprido ordens, havia cumprido regras, e o filho não estava feliz nessa condição. E o filho, sem pensar em nada, pede a parte da sua herança para o pai ainda em vida, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua e vai curtir, esbanjar todo o seu dinheiro. Todos conhecemos esse texto, que fala de um filho pródigo, um filho gastador. A palavra pródigo significa esbanjador, gastador. E ele sai, usufrui de todo o seu dinheiro com coisas ruins, prejudiciais para a sua vida. E chega um momento que esse jovem nessa terra longínqua, ele gasta toda a sua herança, ele fica sem nada. E começa a passar uma situação difícil e vai até um dos senhores daquela terra e pede emprego. E ele vai para os campos desse senhor trabalhar cuidando de porcos, que para o judeu era algo terrível. O judeu, pela lei, não poderia se aproximar de porcos, porque era algo impuro, era algo imundo. E o garoto, naquela situação, ele começa a chegar a viver uma situação tão terrível, e chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E ninguém o deixava comer. E naquele momento, ele cai em si e diz, a Bíblia diz que ele, caindo em si, lembra que até os funcionários, até os empregados do seu pai, tinham abundância de alimento. Que até as pessoas que serviam o seu pai tinham abundância de alimento. E ele começa a conversar consigo mesmo e diz, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E já imaginando voltar para a casa do pai e dizendo, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas permita que eu seja pelo menos um funcionário teu, para que eu possa me alimentar ao menos. Eu esbanjei todo o dinheiro, esbanjei toda a herança, eu fui indigno, e eu gostaria de uma nova oportunidade. E antes mesmo de ele voltar, ele cita essas palavras, e esse jovem, ele vai voltando para casa. E ao longe, o seu pai o vendo voltar, imagina o seu pai quanto tempo estava ali na varanda da sua casa esperando, imaginando quando o seu filho iria voltar. E agora o seu filho está voltando, e quando o filho se aproxima do pai, o filho diz, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Permita que eu seja pelo menos um funcionário teu. E o pai já havia mandado trazer as sandálias, trazer roupas novas, trazer um anel de herdeiro para o seu filho, manda preparar uma grande churrascada e eles celebram pela volta do filho. O filho mais velho não gostou, lógico, nós vamos falar isso num próximo vídeo, mas o que eu quero dizer para você, querido, nessa breve palavra? A intenção aqui não é se aprofundar nesse texto, um texto muito conhecido, mas houve um processo na vida desse jovem. O pai, que simboliza Deus, em momento algum ele questiona o jovem, quando o jovem toma essa atitude, quando o jovem deseja a herança, o pai ainda estando em vida, desejando a morte do seu pai, não se submetendo à autoridade do pai, mas o pai não o questiona, o pai entrega tudo nas mãos dele, porque Deus respeita as nossas decisões. O filho pródigo, muitas das vezes, somos nós que agimos irresponsavelmente, muitas vezes nós não obedecemos a Deus e queremos fazer a nossa vontade. Muitas das vezes o filho pródigo são pessoas que estão ao nosso lado, filhos, esposa, maridos, pessoas que estão tendo que tomar as suas decisões diante de Deus e resolvem tomar uma posição de rebeldia diante de Deus. E eu quero dizer para você, não
interfira no tratar de Deus. Eu sei que você que está ao lado, você que é pai, você que é mãe, jamais quer ver o teu filho em sofrimento. A Bíblia não fala sobre a mãe desse jovem. A Bíblia fala somente sobre o pai e sobre o irmão mais velho. Mas você percebe que o pai em momento algum interfere. Deus respeita as nossas decisões, é o livre-arbítrio. Deus, ele respeita a tua postura. Deus, ele respeita as nossas idiotices. E porque Deus não criou robôs, querido. Deus criou pessoas que têm poderes de escolha. Até os anjos tiveram esse poder de escolha. Então, nós temos direito de escolher. E Deus permite que nós, muitas das vezes, cheguemos em algumas condições difíceis para nós, porque é na dor que nós amadurecemos, é nas dificuldades que nós amadurecemos. Mas existem pais, existem pessoas que muitas das vezes querem impedir o agir de Deus na vida de outras pessoas. Quantas mães, quantos pais, vendo os filhos tomando decisões erradas e querem interferir no agir de Deus na vida deles. Não interfira no agir de Deus. Eu sei que você não quer um sofrimento para o teu filho. Eu sei que você não quer um sofrimento para a tua filha. Mas deixa Deus tratar com ela. Deixa Deus tratar com ele. Deixa Deus tratar com o teu marido. Deixa Deus tratar com a tua esposa. Não interfira nisso, querido. Porque você está adiando o processo na vida dessas pessoas. Porque agindo Deus, quem impedirá? Você não pode impedir o agir de Deus. Você simplesmente está retardando o processo de Deus na vida dessa pessoa. Então, você percebe que o filho, quando estava na porcaria de vida, literalmente vivendo no meio dos porcos, comendo lavagem de porcos, ele lembra: tinha uma vida boa, eu era herdeiro e eu joguei tudo isso por água abaixo, por caprichos, para que eu pudesse fazer a minha vontade, para que eu pudesse fazer o meu querer. Mas há princípios, querido, na nossa vida, e nós temos que obedecer esses princípios. O jovem, ele cai em si, você percebe que há um processo de amadurecimento na vida dele. Ele cai em si e começa a reconhecer a sua condição de dependência do pai. Ele cai em si e começa a reconhecer o quanto ele é falho, fraco e o quanto essa atitude de desobediência o levou a ter consequências terríveis. Então, o pai o recebe de volta. Fique tranquilo, não interfira no processo, fique tranquilo. Deus está de braços abertos para receber os nossos entes queridos, pessoas que nós amamos e que estão passando por um processo de amadurecimento na presença de Deus. E você percebe que quando o filho reconhece a sua condição diante do pai, quando o filho chega: pai, eu não sou digno. Ele fala de todos nós, nenhum de nós somos dignos de sermos chamados filhos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. E o pai estava de braços abertos para receber o filho e diz: filho, você não é um escravo, você não é um trabalhador, você não é um funcionário, você é um herdeiro. Tudo que está aqui é seu, tudo é nosso. E você não vai voltar à condição de empregado, de trabalhador. Você é herdeiro, isso ninguém pode mudar. Querido, você é filho de Deus. Um dia, Deus, ele entregou o seu filho lá na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E independentemente dos teus erros que você cometeu, independente das tuas falhas, independente do processo que você vem passando, você é um herdeiro da promessa do Senhor. Não interfira no agir de Deus, na vida das pessoas que você ama. Deixa Deus trabalhar. E logo, quanto mais rápido essa pessoa cair em si, reconhecer a sua dependência total de Deus, mais rápido ela voltará para a presença do Pai e estará celebrando contigo, a família toda junta. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.